Sejam todos bem-vindos. O tema é sobre um fenômeno natural que acontece em temperaturas de geada. Ele impressiona pela sua beleza. E observado de forma externa, superficial ou exotérica, é apenas uma formação físico-química da natureza. Mas quando a análise é mais profunda ou esotérica feita pela ciência oculta, curiosamente surge uma pergunta: o que explica a formação de uma obra-prima com desenhos únicos em vidraças, por exemplo, ou outros locais apropriados, e que são conhecidas como as flores de gelo? A ciência material trabalha limitada com os materiais da região química do mundo físico. Por isso, não pode elucidar por completo o assunto, mas ela explica que as flores de gelo também são conhecidas como flores de geada, ou formações de faces de gelo e castelos ou cristais de gelo. As chamadas flores de geada incluem também tipos como gelo de agulha, pilares ou colunas de geada, estrudados de poros no solo, fitas de gelo, geada ou gelo de coelho e estrudados de fissuras lineares em caules de plantas. Os estrudados de fissuras lineares são fendas nos caules de tipos específicos de plantas. É um fenômeno raro e a sua formação ocorre com temperatura do ar bem congelante, solo úmido, porém não congelado, e o caule de uma planta específica que ainda não tenha sido congelado. A água é puxada para cima por ação capilar do solo, e na medida que congela, o caule da planta expande e se divide verticalmente. Quando mais água é retirada do solo, é expelida através da divisão do caule. Em contato com o ar, ela congela, formando uma camada de gelo fina como um papel. O comprimento da divisão do caule determina se a flor da geada é uma faixa estreita ou larga de gelo. À medida que é estrudado, o gelo se enrola de maneira imprevisível e o formato pode vir do atrito desigual ao longo dos lados da divisão do tronco. Essas delicadas e frágeis flores são únicas, não há duas iguais, e duram apenas até a temperatura se elevar um pouco e derretem. Do ponto de vista materialista, ou visto apenas da região química do mundo físico, é uma explicação bem detalhada, mas para o estudante Rosa Cruz ou os praticantes do esoterismo, que podem incluir na análise o lado espiritual dos acontecimentos, sabem que tais fenômenos físico-químicos são apenas efeitos. O termo flor de gelo é sinônimo de fitas de gelo, mas também pode ser usado para descrever o fenômeno que ainda não foi mencionado, que é a geada da janela. São finas camadas de gelo que formam flores desenhadas em vidraças. As maravilhosas flores de gelo em vidraças são manifestações visíveis das correntes dos mundos superiores, que atuam constantemente sobre nós e, embora ignoradas pela maioria, nem por isso são menos poderosas. São chamados mundos superiores o mundo do desejo, mundo do pensamento, mundo do espírito de vida, mundo do espírito divino, mundo dos espíritos virginais e mundo de Deus. Por exemplo, se colocarmos um prato de água gelada numa atmosfera de baixíssima temperatura, logo começarão a se formar cristais de gelo e poderemos observar o processo de formação desses cristais. As linhas de força em que a água se cristaliza foram, durante todo o tempo, linhas de força invisíveis, até o momento do congelamento da água. Essas linhas de força invisíveis partiram dos mundos superiores. Eles são, portanto, os mundos das causas e das forças, de forma que não podemos compreender bem o mundo material em que vivemos, chamado também de mundo inferior, sem conhecer os outros mundos e sem compreender as forças e as causas das quais todas as coisas materiais aqui são meros efeitos. Os mundos superiores, quando comparados com a realidade do mundo físico, são, na verdade,
por estranho que pareça, muito mais reais e, embora para a maioria sejam miragens, ou pelo menos pouco substanciais, é certo que os objetos que se encontram neles são muito mais permanentes e indestrutíveis do que os objetos do mundo físico. Conforme o estudante progredir no caminho de preparação e iniciação Rosa Cruz, ele pode desenvolver sentidos que permitem funcionar conscientemente nos mundos superiores. Qualquer dúvida ou sugestão de vídeos, nos mande uma mensagem em nossas redes sociais ou comente nos vídeos. Inscreva-se e ative o sininho para não perder novos vídeos sobre os assuntos da Fraternidade Rosa Cruz, localizada em Campinas, São Paulo, Brasil, complementando seus estudos e auxiliando a tirar dúvidas das lições dos cursos. Você pode obter, sem custo, uma cópia digital da edição mais atualizada da obra básica, O Conceito Rosa Cruz do Cosmos. Mais informações, acesse o nosso site. Muito obrigado e que as rosas floresçam em vossa cruz. Sejam todos